O Eiras Digital recebe hoje Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD, ex-governante e uma figura incontornável da vida política do Concelho de Oeiras. É com entrevistas de interesse público que o Eiras Digital se torna mais próximo de si. Como militante histórico do Partido Social Democrata, como é que avalia a situação do país? Nós hoje vivemos uma situação singular, porque estamos sujeitos ainda a um programa de resgate, a um programa de assistência financeira e, portanto, isto não é uma situação vulgar, é uma situação de exceção. Sendo, portanto, uma situação de exceção, é uma situação que evidentemente que nos limita do ponto de vista da nossa decisão política, do ponto de vista da decisão económica, do ponto de vista um pouco da preparação do futuro. Agora, acho que o pior já passou. Acho que estamos a dar a volta, evidentemente com muitas dificuldades, obviamente com muitos sacrifícios, mas acho que há um ano poucos portugueses acreditariam que nós terminávamos o resgate na altura certa. Hoje estamos praticamente a 2 meses de terminar o resgate e ninguém tem dúvidas que Portugal está no bom caminho e na boa direção. Portanto, qual é a conclusão a tirar de tudo isso? Portugal entrou num período de bancarrota que é uma situação excepcional, que não deve voltar a repetir-se, mas, muito à portuguesa, nós quando somos confrontados com um problema sabemos resolvê-lo. E é o que está a acontecer, com muitas dificuldades e com muitos sacrifícios do ponto de vista pessoal e social, mas eu acho que estamos no bom caminho. E, portanto, daqui a um ano, provavelmente estaremos numa atmosfera mais positiva. Que refere, retoma, e naturalmente que são positivos para a população. Como é que avalia os níveis de desemprego ainda muito grandes, principalmente aquele que afeta os jovens? Bom, eu acho que esse é o passivo pior de todos aqueles que temos, é o desemprego. É o desemprego em geral e é o desemprego jovem em particular. Muitos dirão que era inevitável, eu acho que em grande medida também era, mas é de facto um problema. Agora, há 2 coisas a terem atenção. A primeira é esta: não há nenhum programa de resgate, nenhum programa de ajustamento financeiro que não gere desemprego. E, portanto, há uma parte, pelo menos, deste desemprego que era inevitável. Segundo, eu acho que nós, se continuarmos a fazer as correções que têm que ser feitas, criaremos as condições para que daqui a algum tempo se comece justamente a combater o desemprego e não a gerar mais desemprego. Portanto, tudo na vida tem o lado bom, o lado menos bom, tudo tem o copo mais cheio ou o copo menos cheio. Neste momento, eu julgo que nós já estamos na fase de vencer o desemprego. Agora, vai levar tempo? Vai. Mas a tendência já é para descer o desemprego e não para o aumentar. E se a economia continuar a crescer, e neste momento dá sinais positivos, evidentemente que encontraremos melhores condições para diminuir o desemprego. A democracia portuguesa aproxima-se dos 40 anos. O Dr. Marques Mendes é um ex-governante e, portanto, ajudou na construção democrática. Se tivesse que nomear 2 períodos que considero que foram estruturais e realmente muito importantes da democracia, quais é que eram esses períodos? Eu diria o período 75-85, primeiro, e depois o período 85-95, 2 décadas. 2 décadas capitais. 75-85 é o tempo da consolidação da democracia política, da ideia de uma democracia ocidental, com eleições, com liberdade de imprensa, com pluralismo político-partidário. Isto foi muito difícil. Uma democracia sem tutelas militares. Os jovens já não se lembram disso, mas entre 1975 e 1983, portanto, durante muito tempo, os militares mandavam no nosso regime. Tinham o Conselho da Revolução, que era uma espécie de tutela e que muitas vezes impedia que as decisões do povo tomadas em eleições pudessem ir por diante. Este, portanto, foi um período muito importante para nós termos uma democracia como tem qualquer país normal dessa Europa moderna e desenvolvida. E depois o período 85-95, que corresponde em grande medida
aos governos, 3 governos do professor Cavaco Silva, porque esse foi o período do desenvolvimento. Ou seja, consolidada a democracia, era preciso desenvolver o país. O 25 de Abril não se fez apenas para conferir liberdade e democracia ao país, mas também para o modernizar e o desenvolver. Pois bem, se durante os primeiros anos da democracia, primeira década, o país não avançou muito, do ponto de vista de crescimento, de progresso, material, de desenvolvimento, todavia, entre 85 e 95 foram anos de ouro. Portugal modernizou-se, vias de comunicação extraordinárias por todo lado. Considera que a opção pelas infraestruturas foi a correta? Na altura foi corretíssima, e se voltasse atrás tinha que se voltar a fazer. Uma questão é hoje dizermos, neste momento já não é tempo de investir mais no betão e nas infraestruturas, é hoje, em que temos o país moderno em termos das grandes infraestruturas, sobretudo rodoviárias. Agora, em 85 estava tudo por fazer, não havia uma autoestrada de Lisboa-Porto. Ora, como é que é concebível um país moderno que entre as suas 2 principais cidades não está ligado por uma autoestrada? E, portanto, esse foi o período de modernizar as infraestruturas, esse foi o período de pôr a economia a funcionar, esse foi o período de fazer privatizações para que houvesse mais concorrência, esse foi o período também de fazer justiça social. Os reformados, por exemplo, vêm desse tempo o 13º e o 14º mês. Ou seja, esse foi o tempo em que Portugal cresceu muito mais que a média da Europa. Logo convergiu. Se nós pensarmos que estamos há 10 anos ou 12 a divergir da Europa, imagine-se a importância que teve essa década. Portanto, eu se tivesse que escolher nestes 40 anos, escolheria sobretudo a primeira década, 75 ou 85, para consolidar a democracia e a década seguinte para acentuar o desenvolvimento. E o que fizemos nessas 2 décadas prova que se somos capazes de vencer esses desafios, também seremos capazes de vencer outros no futuro. Apesar de toda essa obra social que menciona destes 40 anos de democracia, é um facto que cada vez mais a classe política está descredibilizada. Como é que avalia este fosso entre os eleitos e os eleitores? Eu compreendo muito bem uma certa insatisfação dos eleitores em relação aos seus dirigentes. Eu acho que a qualidade dos dirigentes políticos em Portugal tem vindo a diminuir muito. Muito mesmo. E isto reflete-se, isto sente-se, e as pessoas veem isso. Ou seja, eu não tenho nenhum discurso antipartidos, nem antipolítica, nem antipolíticos, mas sou muito crítico hoje em dia do funcionamento dos partidos e da qualidade dos dirigentes políticos. Hoje, os dirigentes políticos são muito taticistas, quando era mais importante ter uma certa visão estratégica. Hoje, os dirigentes políticos pensam muito numa lógica de aparelho dos seus partidos, quando era muito mais importante pensar naquilo que é a defesa do interesse nacional. Hoje, os políticos preocupam-se apenas muito com os soundbites, com os chavões, ou seja, com algum oportunismo mediático. Eu acho que é muito mais importante ter preocupação com as decisões que se tomam, com a preparação, com a sua fundamentação, para que as decisões sejam corretas e os cidadãos as percebam. E, sobretudo, hoje, acho que os dirigentes políticos têm muito a preocupação do poder pelo poder. Como manter o poder, como chegar ao poder. E isso, muitas vezes, tira-lhes a lucidez daquilo que é o sentido de responsabilidade, o sentido de Estado. Hoje, há pouco sentido de Estado nos dirigentes em Portugal. E, portanto, pensam muito no seu umbigo, nos seus interesses, no interesse dos partidos, e pensam muito pouco, muitas vezes, do ponto de vista do interesse nacional. Claro que há exceções, nem todos são iguais. Mas hoje há esta tendência. Por exemplo, quando neste momento se fala em fazer consensos, acordos, compromissos, do ponto de vista do interesse nacional, deveria ser amanhã, já. Porquê? Porque não há razão nenhuma porque em algumas matérias partidos como o PS e o PSD não se entendam. Sinto que falta... Mas não se entendem porquê? Particularmente neste momento o PS. Porquê? Porque são calculistas, porque são taticistas, porque pensam nos votos que vão perder. Não pensam naquilo que pode ser útil através de um acordo para o interesse nacional, mas sim nos votos, nos aparelhos, nas pressões de como chegar ou não chegar ao poder. Pois bem, eu tenho um bocadinho a opinião diferente. Eu acho que o importante na vida é uma pessoa ter um projeto, ter uma convicção, ter uma causa. Não é ter o poder. O poder pelo poder não serve para nada. Sendo, portanto, que há falta de critérios, por exemplo, de meritocracia
na gestão do Estado? Não é só, é na gestão do Estado, mas não é só na gestão do Estado, é desde logo dentro dos partidos, portanto, antes de chegar ao Estado. Acha que a primeira reflexão deveria ser feita logo nos partidos? Porquê? Porque é dos partidos que emanam os governantes. É dos partidos que emanam os deputados, que emanam os secretários de Estado, os ministros. E, portanto, o nosso povo costuma dizer que o exemplo vem de cima. Se de cima dos partidos que escolhem os responsáveis políticos vem um mau exemplo, obviamente que isso contamina toda a sociedade. E depois contamina na máquina do Estado, mas contamina aqui ou lá também no poder local e assim sucessivamente. Ou seja, hoje eu diria que de eleição para eleição baixa a qualidade dos responsáveis políticos. E, portanto, no passado, e não é nenhuma nostalgia do passado, mas no passado ainda há 10 anos, não é preciso há 40, eu acho que havia mais sentido de Estado. Eu acho que havia um discurso com mais qualidade. Hoje são só soundbites. Eu vou-lhe dar um exemplo. 2 ou 3 situações que aconteceram nos últimos tempos. Veio a público há poucas semanas um relatório do Tribunal de Contas a dizer que em privatizações de águas que vários municípios fizeram pelo país, que é um escândalo de lucros para os privados com prejuízo para os públicos. Viu algum partido a dizer alguma coisa sobre o assunto? Nem uma palavra. Toda a sociedade se chocou. Os partidos não disseram nem uma palavra. Isto é que é importante. Falam da chicana política, isto é que é importante. Sobre o que é importante dizem nada. Há dias veio ao público que um grande banqueiro, Jardim Gonçalves, teve um processo prescrito, ou seja, que acabou na Secretaria. Que é uma coisa que choca qualquer cidadão. Viu algum partido dizer alguma coisa? Nem uma palavra. O que é que estes 2 exemplos demonstram? Hoje os partidos, num modo geral, falam apenas daquilo que vem nos jornais. Falam apenas daquilo que é mediático. Falam apenas daquilo que são os soundbites tradicionais. Mas não falam muitas vezes daquilo que é realmente importante para as pessoas. Ou porque têm medo, ou na questão das águas é porque têm medo. O PSD não fala porque tem medo de desagradar aos seus autarcas que fizeram aqueles negócios. O PS não fala porque tem medo de desagradar aos seus autarcas que também fizeram negócios semelhantes. A política é assim, é um conjunto de medos e de calculismos e de taticismos, e o povo olha para isto e diz: mas afinal, onde é que eu me sinto representado? E, portanto, há hoje um déficit enorme de representação. Portanto, não há um problema de democracia, mas acho que 40 anos depois do 25 de Abril não há um problema de democracia, mas há um problema de qualidade da democracia. O ex-ministro da Administração Interna, o professor Rui Pereira, em entrevista ao Eras Digital, referiu como uma das principais manchas da democracia exatamente o caso BPN e a sua nacionalização. Sim. Choca. O Dr. Marcos Mendes fica chocado com o caso do BPN, eu diria, choca-me profundamente. O caso do BPN, eu diria que tem 3 coisas, todas elas lamentáveis. A primeira é antes da nacionalização. Aquilo foi um caso de polícia, envolvendo acionistas, empresários, gestores, um caso de polícia. Polícia, gravíssimo. Segundo a nacionalização, foi um desastre completo. Acho que o governo de então, de José Sócrates, não devia ter feito. Como se vê, essa nacionalização ainda custou mais ao país do que a situação que já se herdou. Terceiro, é esta situação absolutamente indecorosa, de que ao fim destes anos todos, ainda ninguém sequer foi julgado e muito menos condenado. E vá lá explicar às pessoas que ao fim de todos estes anos, e de toda a gente ver que é um caso de polícia, a justiça anda tão lenta, tão lenta, tão lenta, que ainda não julgou ninguém e ainda não condenou ninguém. Depois, evidentemente, prejudicam gravemente a credibilidade também claro. da nossa justiça. Claro. É a imagem da justiça, é a imagem das instituições que é afetada. Quer dizer, as pessoas têm que ver na sociedade bons exemplos para poderem acreditar. Hoje em dia não se acredita nos discursos, acredita-se nas ações. O mais importante para ganhar a confiança das pessoas não é a cultura do discurso, mas sim a cultura do exemplo. E, infelizmente, exemplos bons há poucos, há alguns, mas há poucos, devia haver mais.
E, portanto, numa linguagem simples, devia-se falar menos e fazer mais. O Dr. Luís Marques Mendes teve também como uma das suas partes do seu percurso político, exatamente o percurso por Oeiras, que é também a sua terra e onde reside. Como é que avaliou os resultados eleitorais em Oeiras? Eu em Oeiras considero, acima de tudo, que é um bom concelho. É um bom concelho. É um concelho com qualidade, é um concelho com desenvolvimento, é um concelho que me parece que tem patamares bem elevados de justiça social. Portanto, eu acho que é um concelho moderno, mas que se modernizou bem. E, portanto, é um concelho onde eu gosto de viver. Embora eu seja nortenho, há muitos anos vim para Lisboa, quando vim para o governo, e poucos anos mais tarde instalei-me a Oeiras e hoje tenho lá a minha vida e gosto e aprecio e fico feliz. Tem orgulho em morar em Oeiras e ser cidadão de Oeiras? Tenho, quer dizer, não nasci em Oeiras e todavia hoje em dia tenho um grande orgulho em viver em Oeiras e recomendo sempre Oeiras e faço sempre a apologia do concelho. É um concelho, sobretudo, que se modernizou, que se desenvolveu e modernizou com qualidade, com preocupação pelo ordenamento, com preocupações ambientais e, portanto, é um concelho com qualidade de vida. Ora, na grande Lisboa, na grande área metropolitana de Lisboa, não é muito fácil encontrar concelhos com esta qualidade de vida que tem o concelho de Oeiras. Posso considerar que deixa implícito que houve uma boa gestão autárquica, ou pelo menos a governação. Sim, mas acho que sim, no essencial, acho que ao longo dos anos houve uma boa gestão autárquica, isso sem dúvida, se os resultados não estariam aí, sem dúvida. Dr. Marques Mendes, foi um prazer esta entrevista, muito obrigado. Muito gosto também.